Olá, gente, graça e paz. Estamos iniciando aí mais um Café com Bíblia podcast. Hoje recebendo aqui a psicóloga Evelise, nossa querida. Daqui a pouco eu vou apresentá-la melhor. Vou esperar o pessoal entrar aqui compartilhando, né? A gente entrou aí 3 minutinhos, né? Depois, né? Estamos 3 minutinhos só atrasados, gente. Vocês desculpem aí nós, tá? Mas já estamos online aí. Vamos compartilhar aqui nos grupos, vamos compartilhar aí, galera. Vai entrando que também tem sorteio aí, né? Tem que ficar até o final da live. Daqui a pouco nós vamos falar as regras do sorteio. Já vai entrando aí, comentando, compartilhando, nos ajudando. Por quê? Porque o Facebook não entrega mais as lives. Então, quanto mais é compartilhado, mais é comentado, mais assim a gente chega a diversas pessoas, né? Para a gente alcançar também, porque é um tema importante hoje para nós. A gente trouxe a psicóloga aqui, né? Ela saiu lá da casa dela, dos afazeres, do consultório, né? Dos pacientes, e está aqui com a gente, né? Então a gente vai ter um tempo aqui muito agradável, um tempo muito especial, e eu queria assim que você viesse com o coração aberto, para você que sofre aí de crise de ansiedade. O tema que colocamos foi: ansiedade é falta de Deus? É uma pergunta que eu vou fazer para ela daqui a pouquinho, hein? Ansiedade é falta de Deus? Crise de ansiedade tem tratamento? Qual é o tratamento? Qual é os conselhos? A gente vai saber daqui a pouco a história também da nossa psicóloga aqui, né? Que já esteve comigo em outros momentos, é parceira nossa aqui do Projeto Semear, já há anos, né? Sempre nos ajudando, sempre nos acolhendo, né? Então, assim, é uma bênção. Então, vai ser bênção. Vai entrando aí, eu estou compartilhando aqui também, tá? Eu já estou entrando aqui, compartilhando aqui em alguns grupos, dizendo que a gente está ao vivo. Daqui a pouco eu vou falar dos brindes que vamos sortear, hein? Vai deixando seu comentário. Você também, durante a entrevista, pode e deve, se surgir alguma dúvida, falar, comentar, trazer sua dúvida, dá aí seu boa noite. Deixa eu ver se tem algum comentário. Não tem nenhum comentário ainda. Quer ver que vai começar a ter comentário? Aqui, tem um. Já tem um. Da Marise. Marise disse que te conhece. Sim, parece que a senhora sim. Ela sempre está ligadinha aqui nas nossas lives. É uma bênção ela. Deus abençoe Marise, Deus abençoe Cremilsa Herculano. Conhece? Xavier está aqui com a gente ao vivo. Nosso ajudante aqui, nosso diácono, né? Deus abençoe. A Marise mandou uma boa noite para a senhora, tá? Boa noite, Marise. Um beijo. Eita glória, que bênção. Gente, o sorteio é o seguinte: nós vamos sortear hoje. Olha só, tem muita coisa. Tem brinde de uma farmácia, não é remédio, tá? Tem brinde da loja de maquiagem da Bárbara, para você mulher aí, que gosta de maquiagem. Tem um brinde especial para vocês. Tem a nossa caneca Café com Bíblia. Tem também um lanche da hamburgueria. Como é que chama a hamburgueria lá mesmo? Oh, meu Deus, fugiu. Eu devia ter anotado, né? Minha cabeça não está tão boa assim, não. A hamburgueria que sorteou semana passada, como é que ela chama? Não vamos lembrar. Mas a hamburgueria, nossa parceira aí. E também a Demais. O Demais trabalha com frango. E eles vão sortear também, né, como é que fala? Uma porção, né? Uma porção maravilhosa aí para você. Então, eu acho que é só isso, hein? Só isso aqui, só isso tudo. Olha que bênção, né? Então, eu queria que vocês, vai já colocando assim, para participar do sorteio é o seguinte: você tem que colocar hashtag sorteio, porque nossa equipe já está aqui, para anotar o seu nome. Você tem que colocar assim, hashtag sorteio, tá certo? E você precisa ficar até o final da live. Se na hora do sorteio você não tiver online, infelizmente você perde o prêmio, tá bom? E você precisa também compartilhar. Então são 3 coisas. Você precisa colocar aí, já colocaram aí, Vinícius, né, e Monique. Lembrando, sabia que estava faltando alguma coisa. Monique trabalha com Marmitex e ela sorteou também uma Marmitex top aí para nós, hein? Então, no final aí, vai ter Marmitex, hoje vai ter hambúrguer, Marmitex, só para engordar a gente. Você que está de dieta, você vai quebrar sua dieta esse fim de semana, hein? Então, eu quero agradecer a Demais.
eu quero agradecer a Farmácia Extra, eu quero agradecer a Bárbara Damasio, eu quero agradecer a demais franguinhos lá, tá? E eu quero agradecer, eu vou achar agora a hamburgueria aqui, eu vou achar a hamburgueria para me falar que eu não posso esquecer de falar dos nossos apoiadores, aqueles que presenteiam, né, o nosso Café com Bíblia podcast. Então, fixa aí para mim, Kailane, fazendo um favor, tem que, para participar do sorteio, tem que colocar hashtag sorteio, tem que colocar, tem que ficar até o final da live e compartilhar, tá bom? Deixa eu achar aqui o nome da hamburgueria, eu vou no Instagram deles aqui, vou achar, porque eu não posso ter a memória. Artesano e a demais, quer ver, a demais chama, você pode seguir eles aí no Face, a demais chicken frita, é isso? É assim que pronuncia, será? Ademais, é isso mesmo, tá bom? Um abraço aí para os nossos irmãos, hein? Que Deus abençoe nosso irmão que mandou aqui para nós, e depois, né, nós vamos sortear aí esses brindes para vocês, mas nós vamos daqui a pouco começar o nosso bate-papo também, tá? Eu só estou esperando mais pessoas aqui, né? O nosso irmão Gilberto, que é o dono da hamburgueria, né? E que é dono da Demais. Ele é da Igreja Batista Novo C, uma bênção, né? E ele está sorteando aí para nós. Eu falei assim, você não quer deixar o hambúrguer para sexta-feira que vem? Ele falou, não, missionário, sexta-feira que vem tem mais coisa boa aí para vir. Ele queria, na verdade, mandar o franguinho para a gente comer aqui ao vivo, ó, que benção. Mas ele falou que estava muito cedo, né? Quando for mais tarde, ele vai mandar para nós, tá bom? Deus abençoe. Eu quero agradecer também ao nosso irmão Samuel. Ele faz parte da nossa equipe aqui do podcast, mas ele nunca pode estar por causa do serviço dele. Ele nos doou um ar-condicionado. Está um pouco mais fresco aqui no nosso estúdio. Deus abençoe, Samuel. Te prospere, te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Vamos ver aqui mais comentários. Gilberto aqui. O Gilberto está online, ó. Parabéns pelo podcast. Gilberto, eu esqueci o nome de sua hamburgueria. Me perdoe, cara. Deus te abençoe, varão de Deus. Tenho certeza que eles já estão lá trabalhando aí. Tá bom? Então, ó, já estão colocando aí, ó, sorteio. Hashtag sorteio. Você precisa ficar até o final e compartilhar a live, tá bom? A senhora aceita um cafezinho? Aceito. Cafezinho da Dona Conceição aqui, a nossa vizinha. É o café famoso, hein? Tem açúcar, tá? Não sei se só tomam com açúcar. Tá bom, tem alguns que vêm aqui que não gostam de café, né? E daqui a pouco vai ter um biscoitinho para nós, né? Tá chegando aí para nós, biscoito, alguma coisa assim. Bom. E água também, tá bom, querida? Tá bom. Tá bom, gente? Vai compartilhando aí, ó. Já tem algumas pessoas online. Aí, ó, sorteio, ó, o pessoal quer ganhar, hein? Eita glória. E aí, o que você acha, gente? Ter ansiedade é falta de Deus? Durante muito tempo, isso foi um tabu na igreja, hein? Foi algo que não se falava dentro das igrejas quase, né? Eu lembro, né? Quem tem mais anos aí de cristão, lembra que, né? A irmã pode até falar para nós daqui a pouco, né? Como era o preconceito com essas doenças da alma. E principalmente depois dessa pandemia, eu creio que aumentou-se muito, né, a crise de ansiedade. Por isso, eu senti o desejo no coração de trazer a nossa psicóloga aqui, a Ivilise, que eu já conheço há muito tempo, há muitos anos. Ela é nossa parceira aqui no projeto Semear, né, está conhecendo esse novo projeto aqui. A gente esteve afastado aí por causa da pandemia, né, mas sempre nos ajudou, né, nos dias das crianças, já nos doou 1000 sacolinhas surpresa, né, ela e as mulheres que trabalham com ela. Fraternidade Feminina. Fraternidade Feminina, né, doa sempre para esse ano passado doaram, né, para a gente novamente, mais de 500 sacolinhas surpresas. Sim. Então, sempre nos ajudando aqui. Seja bem-vinda, Ivelise. Que Deus abençoe. Eu sou, assim, estou muito grato a Deus pela sua vida. Que bom. O pessoal está presente aqui nesse humilde lugar, né? E seja bem-vinda, né, ao nosso... Eu creio que o pessoal de Marataízes conhece a nossa irmã, muito, mas tem muita gente também de fora que está nos assistindo, que às vezes não conhece, só quiser se apresentar, fica à vontade. Tá bom, né? Ricardo. Fica à vontade para falar o alô aí para a turma aí. Pois é, então, acho que boa noite, né, turma aqui do estúdio, missionário, amém. Todo mundo que está vendo, ouvindo a gente. Então, eu sou Ivilise, né, cheio de I, né, sou maratimba aqui da Barra, filha dessa cidade,
formada em psicologia, 33 anos na estrada. Olha, tá vendo? Como psicóloga. Bênção. E quero agradecer, né, pelo convite e da gente estar falando sobre um tema que é muitíssimo, muitíssimo importante. Sim. Hoje, 80% das pessoas que a gente recebe, que eu recebo no consultório, está dentro do transtorno ansioso ou depressivo, né? Então, eu acho que é um tema de suma importância. Amém. Verdade. E como o missionário falou, durante muito tempo se valorizava muito as doenças físicas, aquelas que você podia medir por um exame de sangue, ou por um raio-x, ou por uma tomografia, ou se você fizesse alguma coisa que estava cortada, sangrando, isso era doença, né? Mas as pessoas não entendiam que tem coisas na nossa vida que são meio que invisíveis, né? Então, assim, a tristeza, a frustração, a raiva. Será que se eu fizer algum exame, isso é detectado? Ah, você está com a raiva alta. Ah, você está com uma frustração muito alta hoje. E também para sentimentos para os quais a gente adoece com eles e não tem remédio, né? Eu vejo remédio para dor de barriga e dor de dente. Remédio para tristeza eu não conheço. A gente vê remédio para dor do ouvido, se o dente está doendo, se a vista está com problema. Sim. Mas eu nunca vi alguém que está com muito rancor e muito ódio no coração ter algum remédio para isso. Gotinha, um comprimidinho, né, que cure. Sentimentos, sensações, comportamentos, pensamentos que adoecem a nossa alma e, consequentemente, o nosso corpo. Sim. Né? Nós temos hoje muitas doenças do corpo que são originárias em doenças que a gente chama de psicossomáticas. Você pode falar de uma queda de cabelo, de uma psoríase, você pode falar de uma infinidade de doenças hoje que estão efetivamente ligadas aos sentimentos, aos pensamentos, aos comportamentos humanos. Sim. E vamos já começando, né, falando dessa crise de ansiedade. Eu tenho percebido, como líder, né, as pessoas procuram muita gente, só que elas acham que a gente tem alguma formação psicóloga, né, psicológica. A gente só um pouco, a gente conhece um pouco de tudo para tentar ajudar as pessoas, mas a gente encaminha elas, né? E eu percebo, querida, por exemplo, hoje é muito comum, está se tornando comum, crianças e adolescentes ter crise de ansiedade. Por exemplo, eu percebo na minha filha que está crescendo nesse mundo pandemia, com pós-pandemia, ficou 2 anos em casa, vendo que a vida não está normal. Ela está 4 aninhos. Então, a vida não está normal. Ela está vendo que as coisas agora estão voltando à normalidade, volta para a escola, fica com ansiedade para ir para a escola, de repente fica ansiosa para não ir. Né? Assim, a gente vê que hoje não pega só adultos, né? Pegando crianças, adolescentes, jovens. Né? Então, assim, a senhora, como doutora, né, tem visto isso realmente depois da pandemia, como está, né, a cabeça das pessoas, né? Bom, com a pandemia piorou muito, né? Piorou muito. O que a gente precisa entender, né? Foi muito interessante essa pergunta. Ansiedade é falta de Deus? De Deus? Será? Câncer é falta de Deus? Não. Diabetes é falta de Deus? Não, nem pode. Pressão alta, você é diabético? Deus amado. Boa! Eita! Que pressão alta é falta de Deus? Não. Não é. Né? Nunca ninguém questionou isso. Se diabetes é falta de Deus, se o cara teve um infarto, se é falta de fé ou de Deus. Né? Então, eu fico me questionando de onde que vem esse ranço, de onde que vem esse preconceito das pessoas acharem que depressão é falta de Deus, que a ansiedade que eu falar aqui, eu quero frisar bem, não é essa ansiedade normal, né? que a gente tem no dia a dia.
né? Se eu vou fazer uma prova do Enem, eu vou ter ansiedade. Se eu vou encontrar com aquela gatinha pela primeira vez, aquela gatinha que eu tô afim, não? Aquela sorrisinha, ó. Aquela que eu tô zarando tem muito tempo e ela me deu um oi e falou: hoje a gente se vê ali na Praça da Vida, me espera ali, né? Aí você fica ansioso, seu coraçãozinho vai dar uma acelerada, você vai ficar preocupado se você está com uma roupinha bonita. Então, essa ansiedade é uma ansiedade igual, hoje eu vou te confessar, eu fiquei ansioso com o podcast de hoje. Então, essa ansiedade... É normal. É uma ansiedade. Quando a gente falar aqui dessa ansiedade que extrapola essa ansiedade que todos nós sentimos, que é uma ansiedade patológica, então a gente precisa entender que ela é uma doença. Sim. Por isso ela se chama transtorno de ansiedade. Transtorno de... Então não é crise de ansiedade. Não. É transtorno. Transtorno de ansiedade. Ela é uma doença. Sim. Como a hipertensão, como a diabetes, como a pneumonia. Ela é uma doença. Ela faz um rebuliço dentro do seu corpo, porque há uma disfunção de hormônios dentro do seu corpo. Você vai produzir efeitos tanto fisiológicos, como emocionais, como psicológicos, como qualquer outra doença. Então, o ponto que eu quero frisar é transtorno ansioso, depressão, é doença. Ela é, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, ela tem o Código Internacional de Doença. Entendi. Então, na verdade, não é piti. Ai, não mas fulana hoje está pitizenta, ela está tendo uma crise de piti. Entendi. Ela hoje está doida. E se usa muito erroneamente também a palavra bipolar. De manhã ela está rindo, à noite ela está azeda. Isso está longe de ser bipolar. Bipolar é uma outra história que a gente pode falar um outro dia. Mas transtorno de ansiedade não é falta de Deus. Porque se assim o fosse, todas as outras doenças também o seriam. Sim. Então, é que fique bem claro, nós temos o transtorno de ansiedade, que ele tem uma causa que, inclusive, hoje se fala de causa genética. Nós podemos trazer no nosso DNA já, né, uma marquinha ali, que eu posso ser uma pessoa que venha a desenvolver um transtorno de ansiedade, certo? Eu posso ter transtorno de ansiedade por uso e abuso de substâncias. Entendi. Tá? Por álcool ou por outras drogas que funcionam diretamente no meu sistema nervoso central. Eu posso ter transtorno de ansiedade por problemas na minha glândula tireoide. Eu posso ter transtorno de ansiedade, por exemplo, por traumas infantis. Eu posso ter transtorno de ansiedade desenvolvido depois de mesmo adulto, eu tenho estresse pós-traumático, uma pessoa que viveu um trauma muito forte, muito violento, né? Agora, como eu vou lidar com essas questões define muito como é que isso vai evoluir em todo o percurso. Mas, então, para responder com muita clareza, transtorno de ansiedade é uma doença que precisa ser tratada, que causa sérios problemas psicológicos, emocionais e físicos e precisa ser devidamente tratado. E eu gosto de dizer o seguinte: o médico de primeira escolha para tratar transtorno de ansiedade é um psiquiatra, que é uma outra questão que as pessoas também têm um grande preconceito, porque elas pensam, eu não estou louca, por que eu preciso ir para um psiquiatra, né? Ou para um psicólogo. Então, o médico de primeira escolha para se tratar transtorno de ansiedade é um psiquiatra. E esses sintomas, quais são os sintomas para me identificar que eu estou com esse transtorno, né? Sim. Porque, para mim, por exemplo, a gente que não é estudioso da área, a gente que não conhece, a gente fala assim, a pessoa está com crise de ansiedade. Por exemplo, eu sei quando a minha filhinha levanta de manhã, já está com uma ansiedade extrema, né? Agora,
os sintomas. Sim. Sim, quais são esses sintomas? Olha, a gente pode ter uma série deles, tá? Que a gente pode identificar. O que é, na verdade, ansiedade, né? É uma preocupação, né? Constante e incontrolável. Entendi. Né? Então, é aquilo, eu vou viajar daqui a 30 dias, mas desde agora eu já estou preocupado com essa viagem e eu não consigo controlar esses pensamentos que me vêm. Vai dar certo? O carro vai estar bom? Eu estou levando roupa suficiente? O pneu do carro pode furar? Eu posso ficar na estrada de noite e ser assaltada? Eu posso ter uma dor de barriga no meio da estrada e não ter aonde fazer as necessidades? Sim. A pessoa vai colocando tantos pensamentos antes da coisa acontecer, preocupações, e esses pensamentos eles são tão constantes e tão insistentes que isso começa a tirar toda a beleza da viagem, isso começa a tirar toda a alegria. Sim. Eu estou dando uma viagem como exemplo, né? Mas pode ser, por exemplo, agora, né, nessa pandemia, ficou todo mundo preocupado com desemprego, né? Então, pode ser que na empresa que você trabalha esteja tudo bem, mas se você é um cara ansioso, você já começa a olhar para as pessoas para ver se você vê algum zuzum, algum tititi. Se você vê um grupinho conversando, você já acha que é sobre você e você não está sabendo. De repente, seu chefe passa por você no corredor, sei lá. O cara está ali com um problema dele, passou, estava lá preocupado com ele, não te cumprimentou, isso. Você já fica, é comigo. É comigo. O cara não me cumprimentou, alguma coisa que eu falei, embora. Alguma coisa que eu... Vai ver que eu estou na lista de demitido e ele não olhou para... Então, a cabeça da pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela não para. Entendi. Ela é constante, por mais que ela tente respirar, imaginar um céu azul, um mar verde, ela não consegue. O pensamento dela começa a ser povoado por pensamentos intrusivos. Ela não dá conta de fazer esse controle. Entendi. Ela deita à noite, ela quer descansar, as coisas começam. E a cabeça começa a ser povoada por tudo aquilo que ela viveu naquele dia e por tudo aquilo que ela vai viver amanhã e depois de amanhã. E então, essa ansiedade, ela se manifesta de várias maneiras. Então, você tem palpitação. Seu coração pode acelerar. Você pode ter um suor mais intenso. Você pode suar na axila, você pode suar nas mãos, você pode suar nos pés, né? Suor na testa. Muitas vezes o ambiente está até agradável, mas você está tendo essa sudorese, dor de cabeça constante, dores no corpo, respiração acelerada. A pessoa não dá conta de fazer uma respiração completa, aquela respiração. Ela fica assim, ó. Aquela respiração já cortada. vê claramente que a pessoa não está normal dela. Você vê que... E essa respiração que não faz o processo do diafragma, de você encher o diafragma e esvaziar, você leva cada vez mais menos oxigênio para o seu cérebro. Né? Aí você tem também como balizamento para você ver ansiedade, insônia. E é interessante porque quanto menos você dormir, mais ansioso você vai ficar. Porque a pessoa não descansa. E né? é um círculo vicioso, porque a higiene do sono, a qualidade do sono, você ter o ciclo do seu sono bem produzido, você ter os seus sonhos, você ter o sono profundo,
Isso descansa a sua mente. Então, o ansioso, ele tem um sono picado, ele dorme picadinho, sabe? No outro dia ele está cansado. Então, uma outra coisa também que a gente pode notar no ansioso, ele tem um negócio aqui no peito, Sim. sabe? Ora é um aperto, ora é uma coisa que ele não sabe definir muito bem. Mas o que você sente? Define. Eu não sei, é um negócio que me aperta aqui, tem hora que aperta... Isso é angústia? A garganta. Assim? A angústia, essa palavra, ela vem do alemão Angst, que é estrangulamento. É essa sensação que você tem de estar sendo apertado aqui mesmo. Olha. Aí falta o ar. Você quer engolir, parece que a sua garganta está apertada, está travada. Muitas vezes você quer comer, a pessoa fala, eu não quero. Porque você está tão ansioso que a garganta trava. Então você tem essa angústia, essa ansiedade, essa dificuldade de engolir, você tem essa respiração agitada, você tem o roer unhas, você tem o agitar as pernas, você tem esse aperto no peito, o nervosismo, você se sente cansado, fraco constantemente, porque você está na pilha o tempo todo, né? O que a gente pode falar mais? Diarreia. Muitas pessoas têm diarreia. E é o interessante que todo mundo que fala de neurônio, a gente pensa no cérebro, né? Mas só para informação, o nosso intestino, ele tem mais de 100 milhões de neurônios. Olha. Então, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Meu Deus. Né? Produz serotonina. Por isso que o pessoal fala piriri, né? Eu tô com piriri. Piriri, olha. Às vezes antes de uma prova, antes de alguma... Exatamente. Eu conheço amigos meus, antes de pregar, antes de falar em público, dar esses piriri. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É um local do nosso corpo que tem, sabe, muitos neurônios. E quase ninguém sabe disso, porque que o nosso sistema nervoso, a ansiedade, afeta tanto essa parte intestinal. Uns têm diarreia, outros prendem, né? Então, são muitos sintomas que a ansiedade traz para a gente, né? E uma outra coisa, a pessoa se assusta muito facilmente. Às vezes, qualquer barulho, ela... Assusta. Pesadelos também tem a ver. Pesadelos não é uma característica marcante, né? Porque os sonhos é uma outra etapa da nossa psique. Entendi. Mas a gente tem marcado, né, os sintomas, tanto físicos quanto psíquicos, que a gente percebe bem essa ansiedade na pessoa. Então, para você aí que tem sintomas, já vai pensando aí. Daqui a pouco eu vou perguntar, né, sobre o tratamento e tudo mais. Só queria abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, eu sempre me preocupei muito com os colegas, né, pastores, missionários. A gente tem visto o crescimento muito grande na vida de pastores e líderes, o suicídio, né? E eu tenho visto muitos pastores com crise de ansiedade, como eu já tive também. Né? Eu tive todos esses sintomas aí. Crise não, né? Transtorno. Eu já tive tudo isso aí, já senti, e de vez em quando bate de novo, né? Só que a gente foi treinado, uma geração foi treinada que a gente era o super-herói, né? O pastor é o super-herói, é o semideus, né? Como a senhora começou falando, né? Por exemplo, pastor dá dor de cabeça, dá dor de barriga, fica diabético, fica, né? Doenças, né? Só que, não, essas doenças psicológicas, não, o pastor está fraco espiritualmente, está sem fé e tudo. E por isso, o resultado muitos pastores hoje, tirando a própria vida, com depressão também, né, com desânimo no ministério, abandonando o ministério, dando infarto, né, que eu acho que é né, dando infarto e tudo mais. Então, a gente está quebrando aqui certos preconceitos que existem dentro da igreja. Se você percebe que o seu pastor está numa situação dessa, né, você deveria tentar ajudá-lo. Não só orar por ele, mas tentar ajudá-lo, porque hoje a vida está tão louca, está tão corrida para todo mundo, que a igreja para muitos virou um peso, né? A igreja, a vida, a gente tem problemas nos bastidores assim, terríveis, né? A irmã é evangélica, né?
Batista, né, querida? Sim. Sabe muito bem do que eu estou falando, e muitos que estão nos assistindo também sabem disso, né? E hoje a gente às vezes olha e fala assim, nossa, essa igreja, esse povo então está sem Deus, porque é um povo ansioso. Eu estava falando hoje aqui de manhã, no devocional, que a ansiedade é tão grave na vida de muitas pessoas que elas não têm mais prazer de sentar e assistir um culto, de ouvir a palavra, de louvar, porque ela está preocupada, ela já entra preocupada, já está na hora. Igrejas que têm relógio assim atrás, aqui eu não vou colocar, né? Eu já tive experiências terríveis com esse negócio de ter relógio no fundo. Aí você está pregando, o pessoal está assim, ó, né? O pessoal está assim. Que horas vai acabar? E hoje tem o tal do celular, né, que eu creio que é um problema também, né? Muito. As pessoas hoje, eu vejo que é assim, elas ficam 1h30 dentro da igreja, ou 2 horas, né? E tem algumas igrejas do reteté, né, do pentecostal, que é 3 horas até mais. A pessoa não pode mexer no celular. Eu vejo hoje, principalmente na vida de jovem, mas eu vejo também na vida de adultos. Isso só no meio de jovens não existe mais, não. Eu vejo isso também em adultos e até idosos. A ansiedade de mexer no celular, de ver. Parece que redes sociais entendem muito bem isso para prender a pessoa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre se eu estou certo nisso. Primeiro, que muitos pastores se acham super-heróis, não pode demonstrar essa fragilidade para a igreja. E segundo, que a igreja está sendo afetada também pelas redes sociais, pelo celular, e elas estão perdendo assim, o prazer de estar na casa do Senhor, o prazer de estar na presença de Deus. Pois é, veja só, missionário. O Brasil foi eleito, né, pela Organização Mundial de Saúde como o país mais ansioso do mundo. Meu Deus! Nós estamos aí de frente, né? E como um dos países que mais consome remédios ansiolíticos, né? Os famosos calmantes. Então, nós estamos cada vez mais propensos a adoecer de ansiedade. É lamentável que a gente ainda hoje, no ano de 2022, né, a gente ainda tenha pastores que não podem ter a liberdade de dizer: eu estou com transtorno de ansiedade, eu estou com depressão, sob pena de ser taxado de uma pessoa de pouca fé ou de fraca fé, né? E isso gera também um medo das pessoas que frequentam essa igreja de também se abrirem com esse pastor. Sim. Porque aí fica uma via de mão dupla. Porque como que eu vou falar para o pastor que eu estou sofrendo de um transtorno de ansiedade se isso é visto aqui como falta de fé? Sim. Né? Então, isso é um problema muito grave. Nós estamos vivendo uma bola de neve em relação ao transtorno de ansiedade. E as redes sociais têm um papel muito grande nisso. Quando eu era mocinha, né, eu esperava 20 dias, 30 dias por uma carta. Olha. Seu Rui, que era o carteiro aqui da Barra, ele passava, às vezes, lá na porta lá de casa, o outro carteiro com uma sacolinha para olhar se tinha carta. A gente ficava no primeiro dia, não tinha, no 5º dia não tinha, no 10º dia não tinha. De repente, aparecia a carta. Hoje, se uma pessoa fica sem rede para acessar o celular, a internet, é um problema seríssimo. Né? E essa coisa de ver o outro é muito louco, porque um dos programas de maior ibope no Brasil é o Big Brother. Tem gente que paga por mês para ficar vendo pay-per-view. 24 horas eu olhando o que o outro está fazendo. Isso é muita falta do que fazer também. Tá? Porque eu pagar para ver o que o outro está. Então, essa coisa da gente estar sempre aqui. Facebook, Instagram,
Zazap, TikTok sabe, o que se menos usa hoje é para pesquisa, para saber quanto é que está, sabe, como é que está o petróleo, como é que está a camada de... É muito pouco. Hoje, isso é usado mais para saber da vida do outro. E o que causa isso aqui? Isso aqui causa uma falsa impressão da vida do outro. Sim. Porque aqui todo mundo está bonito, 500 filtros, aqui todo mundo está magro. Sim. Né? Todo mundo tem uma família feliz. Aqui todo mundo está feliz, casamento todo mundo está sorridente. Todo mundo ganha dinheiro, é o marketing digital. Todo mundo está... e você pode, você consegue, vai que você... E nego está pagando, deixando as cuecas endividado para pagar um monte de curso que ensina você a ser feliz, que ensina você a ganhar dinheiro, que ensina você a conseguir o sucesso, que ensina você a emagrecer, que ensina você a cuidar do cachorro, que ensina você a cuidar da flor, que ensina você a cuidar... Olha, caramba, sabe... Hoje tudo tem alguém para ensinar. Tem as blogueiras, cara, que ensinam coisas e que gente compra como verdade. E que as pessoas querem seguir essas pessoas porque, de alguma forma, elas me inspiram. Eu quero ser magra, bonita, bem-sucedida, ter essa grana, ser feliz como essa pessoa. E o que gera... no psicólogo da pessoa, assim, só como psicólogo... Por que a gente é assim? Por que a gente parece que se realiza no outro? Mas, na verdade... Porque, como dizia... Parece que se realiza em ver. Naquele momento. Eu vejo... Nossa, eu queria ter essa vida. Que vida fantástica. Mas, quando eu saio dali, eu vejo que a minha vida não é bem daquele jeito e eu me frustro, né? Por que o ser humano é assim? A gente está sempre comparando, né? Sartre já dizia, o olhar do outro é meu inferno também. Sabe? Porque, na verdade, eu quero o que o outro tem, né? Mas eu não sei como o outro tem, porque isso aqui idealiza o outro. Não é? Sim. Idealiza o outro. Então, na verdade, o que a gente está comprando através das mídias? Sim. Né? Eu perco a oportunidade de conversar com um amigo. Eu vejo pessoas que são amigos há longo tempo e que não sabem nada do íntimo da outra. Porque hoje a gente tem um olhar muito rápido sobre as pessoas. Eu sei se engordou, se emagreceu, se pintou o cabelo de outra cor. Sim. Eu sei se está com uma roupa cara, barata, se comprou em tal loja ou em tal loja. Eu fico olhando a casca. Mas muitas vezes pessoas que se relacionam há longos anos não sabem nada do outro. Tem pais que não sabem nada dos seus filhos. Verdade. Tá? Tem irmãos que não sabem nada dos seus irmãos, porque o nosso tempo está perdido aqui, em algo que, para mim, isso aqui é um ideal que não alcanço muitas vezes, na maioria das vezes. É alguma coisa que eu persigo e que eu nunca vou encontrar. Então, se aquele programa que disse aquela blogueira que falou para mim que se eu tomar tal chá, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou ficar com um corpo assim assado e aí eu me frustro porque eu tenho uma família disfuncional e aí eu como e aí eu quero tomar aquele remédio. Então, a gente está num mundo tão louco. Sim. Hoje todo mundo tem que ser muito perfeito. A gente tem que ser bonito, a gente tem que ser jovem, a gente tem que ter grana, a gente tem que ter uma casa bonita, um carro bonito, um namorado bonito, uma namorada bonita, a gente tem que ter o peitinho duro, a barriga chapada, a gente tem que ter a cara esticada, aí nego puxa aqui, aí fica com a cara lisa, né? Mas daqui a pouco você olha aqui para baixo... Cara, a mão está enrugada, o subaco está enrugado. Sim. Aí é um ideal louco.
As pessoas pagam caríssimo para ficar com as mulheres de 50, 40 anos pagam caríssimo para ficar com a cara espichada. Sim. Sendo que a minha mão vai dizer quantos anos eu tenho, a minha perna, todo dia eu olho para ela, tem uma pinta diferente, uma pinta preta, uma pinta branca, a mão enruga aqui em cima. Então, na verdade, está todo mundo perseguindo o ideal, sabe, de uma vida fantasiosa. E que isso gera uma ansiedade. Caramba, se o ideal é ser jovem e eu estou envelhecendo, envelhecer me gera uma ansiedade muito grande para a mulher mais do que para o homem. Entendi. Mulher que começa a ficar encraquelada, pira o cabeçote. Faz qualquer negócio para poder ficar esticada. Entendeu? O homem que começa a ficar, digamos, disfuncional, começa a assim, dar umas brochadas, o cara fica louco. Isso tem prazo de validade, gente. Aí o cara quer tomar um azulzinho, o cara quer... Aí daqui a pouco tem um infarto, aí o cara fica lá, pô, será que hoje sobe? Será que hoje não sobe? Será que hoje eu consigo? Será Gera que uma hoje ansiedade. Uma ansiedade incrível. E aí começa a tomar um monte de remédio, daqui a pouco está infartando. Tá? A criança... Sabe? Aí a criança hoje tem que ir para o inglês, tem que ir para a natação, tem que ir para a escola, tem que... 500 funções que a criança tem que desenvolver. E o acesso à internet também. Um adolescente de 17, 16 anos tem que escolher uma profissão. Olha a ansiedade que isso gera. Uma coisa que você vai ter que usar para a sua vida inteira. Tá? Cara, isso aqui, assim, se você não souber usar... as redes sociais, a internet, você está ferrado, você está doente. Gente, hoje a gente tem curso para gente... E não tem idade mais, né? Não tem hoje a mais. gente tem curso para lidar com síndrome de abstinência de rede social. A senhora atende, assim, pacientes com... A pessoa não consegue, ela tem efeitos psicológicos, físicos, pela falta... da rede social, da internet. Por isso que eu estou falando assim, no culto, a gente percebe, né, que as pessoas não conseguem mais ouvir uma palavra muito extensa. Não. As pessoas hoje, se você prega um pouquinho a mais, se você ou traz um pregador assim, porque eu não sou, apesar de eu falar muito, eu não sou de pregar muito tempo, mas quando eu trago algum pregador assim, eu vejo que eu trago um pregador que extrapola um pouco do tempo. Eu vejo que as pessoas começam a ficar ansiosas, anda para cá, anda para lá, levanta, mexe, fica, tipo assim, muito ansioso, muito ansioso. E você sabe o que acontece, Ricardo? Desculpa te dar essa cortada. Por exemplo, você vê um livro, cara. Ninguém tem mais tempo de ler um livro. Sim. As pessoas querem resumo. Aí você não tem o prazer de ler um Machado de Assis. Resumo, tá? A pessoa quer o resumo do resumo e nem ela que faz, ela pega de alguém que fez na escola e copia. Então a pessoa hoje ela está emburrecendo com as redes sociais, gerando essa ansiedade e também emburrecendo, porque ela não tem mais paciência de levar 6 dias, 7 dias, 8 dias para ler um livro. O mundo, e eu vou te falar assim, por exemplo, a gente quer, eu também sou comerciante, né, e a gente depende muito de rede social para sobreviver no mercado, na área que eu estou, né, inserido. E eu vejo que gera uma ansiedade muito grande na gente, né, porque você tem que ficar ali na rede social postando, enviando. Hoje você trabalha mais online. No meu caso, por exemplo, a gente trabalha lá mais online, com prestação de serviço com a minha esposa, mas a gente nos partilhou o trabalho mais online. E isso gera, eu vejo também que gera uma ansiedade muito grande. É uma profissão muito boa, né, trabalhar com redes sociais, gerir isso, mas que gera assim, uma ansiedade muito grande. O que eu vou postar, como eu vou alcançar aquele público, eu tenho horário para postar, eu tenho isso para fazer. É uma tarefa tão grande assim, que, sabe... O que dá vontade, tem hora, de você comprar um terreno lá na roça e sumir. E falar assim, não quero saber mais desse planeta Terra. Meu Deus, está muito doido esse planeta nosso. Sim. Né? Você lidar com pessoas ansiosas, você está ansioso. Então, assim, meu Deus,
Tem hora que eu paro assim, fico pensando... E sabe o que as pessoas têm que entender, sabe? Que a ansiedade, se você não buscar ajuda, se você sente que você tem uma ansiedade patológica, sim, tem um transtorno de ansiedade, se você não buscar ajuda, aí você certamente vai caminhar para alguns outros transtornos, algumas outras coisas que são também muito, muito pesadas. Por exemplo, um dos principais gatilhos para depressão é a ansiedade. Um dos principais gatilhos para uso e abuso de drogas é a ansiedade. Entendeu? Então, as pessoas precisam começar a entender que problemas cardiovasculares, ansiedade, porque a ansiedade joga na sua corrente sanguínea o cortisol, que é um hormônio do mal. Nossa. Do jeito que você tem a dopamina, a serotonina, que são hormônios do bem, você tem o cortisol, você tem a adrenalina, que são hormônios que dançam com seu corpo, seu coração, seu rim, seu fígado, entendeu? Então, as pessoas precisam estar muito atentos que o transtorno de ansiedade, ele não é um chilique, ele não é um piti, ele não é uma coisa simples. Ele precisa ser tratado, tá? E aí a gente avança um pouco mais, porque eu tenho várias facetas do transtorno de ansiedade. Por exemplo, eu tenho o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquela pessoa que está o tempo todo preocupada, ela está o tempo todo agitada, ela está o tempo todo com pensamentos negativos, ela está o tempo todo achando que as coisas não vão dar certo, ela está o tempo todo nesse perfil de preocupação constante, né, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho as fobias, né? Tem pessoa que tem fobia social, por exemplo, não consegue falar em público, não consegue apresentar um trabalho na escola lá na frente. Não consegue falar na igreja. Não consegue falar na igreja, não consegue chegar numa festa sem antes tomar alguma coisa para poder ter cara. Sim, ou então toma alguma coisa para falar com a garota. Sim, sim. Então, a gente tem a fobia social. A gente tem as outras fobias. Tem gente que tem fobia de escuro. Tem gente que tem fobia de lugares altos. Tem gente que tem fobia de avião. Tem gente... Isso é fobia, não é medo. Porque a pessoa tem toda uma descarga, sabe, de substâncias no corpo. É muito maior do que um medo. Né? Então, eu tenho as fobias. Eu tenho... a síndrome do pânico. Sim, síndrome do pânico. Que é uma coisa tenebrosa. A pessoa acha que ela está tendo um infarto naquela hora. E ela acha que ela vai morrer naquela hora. Ela vai para o pronto-socorro. Aí chega lá, a pressão está 20/10. Os batimentos estão 120, sabe? A boca está seca, ela está desesperada, eu vou morrer agora. Tenho pânico. Eu estou falando de facetas do quê? Do transtorno de ansiedade. Sim, Tudo isso está englobado nos transtornos de ansiedade. Eu tenho estresse pós-traumático. A pessoa que sofre um acidente, a pessoa que perde um ente querido, a pessoa que perde um emprego, a pessoa que sofre um acidente de carro, né? Os estresses pós-traumáticos está dentro dos transtornos de ansiedade, né? Eu tenho mais o que o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, as pessoas que voltam em casa para ver se o bujão de gás está fechado, se a janela está fechada, se a porta está fechada. Tem pessoas que tendem a organizar as coisas por tamanho. Tem pessoas que, se eu não bater 3 vezes aqui na mesa, eu sinto que a minha mãe pode morrer. Então, vai me gerando uma ansiedade, minha mãe vai morrer daqui a pouco. Eu dou 3 batidinhas em algum lugar, né? Aí você vê os tiques, pessoas que... Você vê a somatização da ansiedade. Você pega a ansiedade de separação, muito comum nas crianças, quando vão para a escola pela primeira vez.
que elas acham que o pai não vai mais voltar para buscar, que elas vão ser abandonadas. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho bacana para que as crianças entendam: papai vai, mamãe vai, mas vai voltar. E a gente vai ficar aqui um tempo para você socializar. Então, é uma gama de coisas que são tão intrincadas, de tudo isso que a gente falou aqui, do toque, do pânico, das fobias, né, diversas, do transtorno da separação, da ansiedade de separação, do estresse pós-traumático. Tudo isso está dentro dos transtornos de ansiedade. Meu Deus. Olha que loucura. É muito, né? muito louco. Então, né? se a gente não tiver essa percepção que o toque é um transtorno de ansiedade, né, que a ansiedade de separação da criança quando vai para a escola é do transtorno de ansiedade, que a fobia, o tal medo, a timidez, que muita gente engloba como timidez, a pessoa que nunca fala em público, que tem medo, que fica suada e não consegue vencer aquilo. Então, é uma gama muito extensa, que a gente poderia ficar aqui um dia inteiro. E assim, parece que é quase impossível de vencer esses problemas, né, na cabeça da pessoa doente. Eu creio que isso é nosso, é do ser humano, né? Eu acho que quase todos têm esses traumas, e principalmente depois agora dessa pandemia, que tanta gente perdeu emprego, perdeu ente querido, perdeu amigo, né? Perdeu pessoas queridas. Gera uma dor muito grande, gera um trauma muito grande. Sim. Eu vi muitas pessoas, por exemplo, agora liberou, né, a gente não usar máscara mais. Sim. Porém, eu vejo que tem gente que, eu tenho certeza disso, que tem pessoas que, não, eu vou continuar usando. Sim. E tal. Às vezes vai passar o resto da vida usando aquela máscara, e às vezes usando aqui no queixo, mas isso aqui me protege, porque inseriu isso no pensamento da pessoa, né? É muito doido, é muito... A cabeça do ser humano É porque as pessoas precisam compreender que tudo está aqui. Está aí, né? O meu pensamento me comanda. A forma como eu vou encarar o acidente que eu sofri, a forma como eu vou encarar o ente querido que eu perdi, a forma como eu vou vivenciar isso, as redes de apoio que eu vou ter, a forma como eu vou trabalhar isso vai definir se eu vou vencer isso ou se isso vai se transformar numa coisa patológica na minha vida. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, que está legal, né? Eu quero falar para você que está nos assistindo. Primeiro, compartilha aí, gente, porque a gente pode ajudar outras pessoas, né, com essas síndromes aí, e a gente vai chegar ao ponto aqui do tratamento, de como curar, como vencer, né, isso tudo aí, como é o caminho de vencer, né? Para Deus nada é impossível, mas Deus deixou também a medicina, as coisas dessa terra, né, para a gente se tratar. Eu quero falar do nosso sorteio, tá certo? Sorteio. Fica atento aí, tá? Para participar do sorteio, você tem que colocar #sorteios. Aqui a equipe está anotando o seu nome, tá? Você precisa compartilhar e ficar até o final da live. Então não vai embora, não. Fica aí, tá? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Tem pergunta não, né? Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Aproveite essa oportunidade para fazer alguma pergunta, né? Faça uma pergunta. Às vezes você tem... eu estou aqui te representando, né? Representando a turma que está aqui ao vivo. Talvez eu não fiz a pergunta que você tanto gostaria de fazer, e talvez é a pergunta que muitos querem fazer, mas não falam aqui. Pode falar aí no comentário que nós vamos ler aqui a sua pergunta, tá bom? Pode ser sobre ansiedade, pode ser sobre depressão, alguma doença aí da alma, né? Ou doenças sentimentais, né? Nas emoções, né? Dito tudo isso, né, que a gente está falando aqui, tratamento, eu me identifico, né, por exemplo, eu me vejo como uma pessoa com transtorno, né? Eu sofri algumas coisas na minha vida, né, há pouco tempo, e assim, eu percebi que eu não dormia à noite, a diabetes parece que, né, extrapolava, né? E eu, assim, encontrei alguns mecanismos. Eu não cheguei a fazer terapia, né? Eu creio que eu preciso fazer, né? É bom para a gente fazer. Eu
até para se conhecer melhor, né? Sim. Mas eu fiz algumas coisas. Primeiro, eu olhei para a palavra, né? Olhei os textos que falam sobre ansiedade, andei naquele caminho, tentei olhar mais para o Senhor, e exercício físico me ajudou muito, pedal, né? Eu sempre indico pessoal, já vai pedalar, ainda mais aqui em Marataízes, né? Vai fazer uma caminhada, né? E para mim foi muito bom. Só que o que serve para mim pode ser que não serve para a pessoa que está nos ouvindo. A senhora, como profissional, né, como psicóloga, por isso que eu trouxe alguém aqui para falar sobre isso para nós, né? Como psicólogo, eu sei que é um tratamento longo, tem muita coisa, mas assim, para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, ela se identifica, ela fala assim, pô, eu tô com esse tipo de problema. Como ela pode fazer? O que ela deve fazer? Bom, eu acho que o primeiro ponto é você realmente olhar para você, entender que você tem um transtorno ansioso. Seja o de ansiedade generalizada, seja uma fobia social, seja um estresse pós-traumático. Bom, eu estou identificando, eu estou vendo em mim essas reações. Eu estou vendo que tanto no meu aspecto psicológico como no meu aspecto físico, eu tenho fatores que me credenciam a estar aqui como uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Então, acho que o primeiro passo é esse. É você, com você mesmo. Hoje aí a gente tem acesso a muitas coisas boas, porque também, se a gente for olhar tudo pela internet, a gente pira, né? Então, assim, a gente tem acesso a muito material bom. Eu estou entendendo que eu tenho um transtorno de ansiedade. Primeira coisa, aceitação. Aceitação. Primeira coisa. Pode ser uma coisa que eu não quisesse ter, assim como a diabetes. Sim. Mas chegou. E eu estou me identificando como uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. O primeiro ponto, aceitação. Segundo ponto, fazer um bom diagnóstico. Sim. Tá? Por quê? Porque eu posso ter outras coisas em outros campos que podem estar provocando também alguns sintomas. Eu falei aqui, por exemplo, da glândula da tireoide. Sim. Então, buscar um profissional, e eu digo sempre que o profissional de primeira escolha é um psiquiatra, tá? Para fazer um bom diagnóstico. Tá? Um bom diagnóstico. Feito um bom diagnóstico, a gente vai entender que vai ser talvez necessário uma intervenção medicamentosa. Eu vou precisar tomar uma medicação para regular toda essa bioquímica, né? Paralelo à ingesta de medicação, fundamental terapia. Como aí que entra a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Sim. Porque o psiquiatra, às vezes é a dúvida de algumas pessoas. Sim. Psiquiatra é aquele que receita a medicação, que faz todo esse diagnóstico, e o psicólogo o psicólogo pode fazer também o diagnóstico. Sim, entendi. O psicólogo não receita medicação. Entendi. O psiquiatra, sim. Mas o psiquiatra, muitos psiquiatras, também conheço muitos que são também psicanalistas, por exemplo, que também atendem, né, fazendo análise nos pacientes. Mas eu vejo que tem uma junção de coisas que, se a gente utilizar, a gente vai ter uma qualidade de vida muito boa. Porque o transtorno de ansiedade hoje é visto como alguma coisa que não tem cura, mas tem controle. Entendi. A depressão não tem cura, mas tem controle. A diabetes, depois de diabético, não tem cura, mas tem controle. Hipertensão não tem cura, mas tem controle. Então, eu digo que é aceitação, que você tem aquilo, um bom diagnóstico, terapia, a sua área espiritual, tá? Exercício físico. Hoje a gente fala que o exercício físico não é assim, é uma coisinha que pode te ajudar. Não, é fundamental. O exercício físico produz os hormônios do bem, né? Ele faz aumentar
os hormônios que você tem que vão te pôr para cima. Então, exercícios físicos, tá? É de segunda a sábado. Eu falo que só pode folgar domingo de exercício físico, tá? Para a pessoa que tem transtorno de ansiedade. Para quem mora em Marataízes. Pois é, incrível, caminhada, né? bicicleta. Se você gosta de malhar, de fazer uma dança, mas vai fazer seu exercício físico, natação, para quem gosta, né? É uma atividade física prazerosa, tá? É o que você gosta de fazer, né? É, porque te dê prazer. Eu me encontrei muito no pedal. Eu gosto também. Eu gosto. Eu preciso voltar. Eu vou voltar amanhã. Vou voltar amanhã, volta, hein? Promessa aqui. Olha, vamos ver. Vou voltar amanhã. Vamos. Tá? Tem pergunta aí, meu filho? Deixa eu só terminar esse meu raciocínio aqui. Então, a gente está falando de como tratar. Sim. Evitar fumo, café, evitar bebida alcoólica, né? Cafezinho não pode? Cafezinho? Café, não. Tem gente que toma muito café. Eu tomo muito café. Café é pilhada, né? Você ficar... Ele é um estimulante. Porque eu tipo assim, se eu até 9 horas da manhã não tomar café, eu dou dor de cabeça forte. Isso já é um vício? Alguma coisa assim? Possivelmente, porque tem muitos remédios para dor de cabeça que tem cafeína. Né? Então, outra coisa, gente, uma coisa muito boa também para o seu trabalho é evite pessoas tóxicas na sua vida. Evite os fofoqueiros, evite aquele povo que vai te chegar para você só para te trazer notícias ruins, críticas, falar mal das outras pessoas. Tem que se cercar de pessoas leves, de pessoas que aumentem, sabe, a sua autoestima, que te ponham para cima. Então, eu acho que, basicamente, o tratamento é esse. Sim. Aí, depois, a gente pode agregar uma atividade como, digamos, pintura, um artesanato, alguma coisa assim. Mas podcast. O podcast. Mas o basilar aí vai para o tratamento medicamentoso, para aceitação, para terapia, para a sua área espiritual e para exercício físico. Isso é fundamental. Pergunta aí. Fala, Roa Pablo. A Bia Pimentel perguntou: crise de choro, dor no corpo, não conseguir mexer nada, não conseguir falar, é crise de ansiedade? Pode ser. Pode ser. Pode ser, mas pode ser outras coisas também, tá? Então, quando eu falo de um bom diagnóstico, e é um diagnóstico de um profissional bom, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem um excesso de pessoas diagnosticando crianças muito ativas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou crianças hiperativas e tal. E, às vezes, é só uma criança bastante, sabe, agitada. Não digo nem agitada, aquela criança que gosta de brincar, gosta de correr, aqui no projeto temos alguns. Sabe? Sim, pois sabe? é. Aí, então, Bia, se você quiser me mandar no meu e-mail, ou pelo meu zap, ou pelo Instagram, maiores detalhes, né? A gente pode fazer uma leitura melhor, tá? Mas são situações, essas parestesias, essas coisas de ficar meio paralisada, ou de sentir dormências no corpo, ou um choro que muitas vezes aparece do nada. Às vezes a gente está caminhando e começa a chorar. Pode ser, sim, também alguns sintomas de transtorno de ansiedade, como de depressão, como de outras coisas. Tá Tem bom? mais alguma pergunta aí? Não. O Jailson perguntou: por que os crentes têm esse preconceito de ir no psicólogo e achar que tudo é demônio? Pois tadinho, né, do Beuzebu, né? Como é que é? Do chifrudinho. Porque, na verdade, por exemplo, isso aí vem de uma cultura. Há muito tempo, a gente tinha as crises epiléticas. Sim. E aí, o que as pessoas viam? Uma pessoa se contorcendo, uma pessoa, muitas vezes, espumando pela boca, uma pessoa, muitas vezes, emitindo sons guturais, né? E esse estereótipo é associado à figura demoníaca. Isso. Então, muitas vezes, a pessoa que estava tendo uma crise epilética, as pessoas queriam fazer uma sessão ali de retirada
do demônio. De possessão maligna. De possessão. Hoje em dia, uma pessoa que tem uma psicose, por exemplo, que tem um surto psicótico, ela ouve coisas, ela vê coisas. Isso está dentro do quadro da doença. O que muitas pessoas dizem? Que essa pessoa está possuída. Ela está vendo o demônio, ela está ouvindo o demônio. Né? Então, isso tem muito com a forma como muitas doenças antigamente se apresentavam e eles fazerem muito um link, né, com isso. E a depressão, infelizmente, a pessoa chora muito, muitas vezes leva ao suicídio, muitas vezes leva a comportamentos muito autodestrutivos. Então as pessoas já enfiam também o demônio no meio. E a gente precisa de espaços como esse que o missionário Ricardo está abrindo aqui, para a gente desmistificar isso. E se você conhece algum pastor, se você conhece alguma pessoa que diz estar pregando a palavra de Deus, que ainda transmite esse preconceito, coloca um pé atrás. Tá? Porque essa é uma pessoa desinformada, é uma pessoa que pode estar contribuindo para uma tragédia na vida de alguém. Porque e até mesmo pode alguns usarem de má fé, porque muitas igrejas têm audiência através desses desses surtos, né? É. Infelizmente. Sim. Né? Eles ganham dinheiro em cima disso também. Infelizmente tem no meio evangélico isso. Porém, que a gente... que eu acho, eu penso assim, e não sei se é a opinião da senhora, quando alguém chega assim e pergunta, é pecado ter depressão, é pecado ter ansiedade? Óbvio que não, a gente está aprendendo Sim. isso e a gente sabe que é doença. Porém, o que eu penso que ser pecado é quando você não se cuida. Vamos usar a minha diabetes, como eu uso sempre de exemplo aqui. Eu fui formado que eu tenho diabético, sou diabético, é uma doença que praticamente não é curável mais. Ainda não. Porém, tenho tratamento. Seria pecado se eu, ou é pecado quando eu, sabendo que eu não posso comer doces, sabendo que eu não posso extrapolar, sabendo que eu tenho um tratamento posto a mim, e eu não faço. Né? Eu não faço. Eu creio que as mesmas coisas são para quem está deprimido, com depressão, né? Ou ansioso, né? com transtorno de ansiedade, sim. Transtorno. Quando a pessoa não procura e não quer se tratar. Agora, há um problema aí também, que tem muitas pessoas que não querem se tratar. Né? Que não... o primeiro ponto que a senhora falou foi reconhecer. Sim. Né? Mas quando a pessoa... Todo mundo já alertou, fulano, você não está normal, você não está bem, por que você não procura, né, tratamento e tal? Como a gente pode também ajudar essas pessoas? Né? Eu lido com muita gente assim, né? E assim, tem hora que você quer ajudar, você quer, tipo assim, vem cá, deixa eu te levar para um psiquiatra, deixa eu te levar para um psicólogo. É a mesma coisa do dependente químico. Né? Ele chega em você e fala assim, não, quer largar essa maldita droga, você faz de tudo por ele, de repente ele desiste do tratamento, desiste, né? Então, é uma das coisas muito difíceis. Eu falo que lidar com dependência química, eu tenho formação em dependência química, é lidar com a frustração. Né? Porque de cada 10 pessoas que você pega para trabalhar dependência química, uma consegue, 9 não. Mas, voltando aí, tem pessoas que não aceitam estar doentes. É como se ela estivesse dando um atestado, digamos, de fraqueza para ela própria. Não, eu não vou me permitir ter isso. E aí eu também vejo o quanto essa pessoa foi educada ou foi deseducada, na verdade, para entender que ela não pode ter esse tipo de doença, porque esse tipo de doença não é uma doença que um crente, uma pessoa que tem fé, tenha. Né? Então eu digo o seguinte, sim,
Sim. Então, um pastor que condena, que diz que depressão não é do crente, que a pessoa que tem depressão tem que impostar a mão e repreender a depressão e tal. Sim, se esse pastor infartar, ele vai ficar em casa repreendendo? Em cima com a mão do coração? Se ele infartar? Se ele quebrar uma perna, se ele tiver uma fratura com o osso exposto, ele vai ficar ali repreendendo a fratura e não vai procurar um ortopedista e não vai procurar uma cirurgia ou engessar essa perna? Ele vai ficar ali fazendo uma ele campanha, vai fazendo uma campanha, né? uma corrente de oração para curar a perna dele ou o infarto dele, ou ele vai procurar ajuda médica? Então, se Deus cura a depressão e o transtorno de ansiedade, vai curar o infarto e a perna quebrada. Sim, sim. Então não pode mais ir a médico para doença nenhuma. Porque Deus não é um Deus que joga dado. Essa doença eu curo e essa não. Deus não joga dado. Deus cura tudo se for da vontade dele. Sim, sim. Então, as pessoas que pensam assim, então tem que parar de procurar médico para qualquer coisa e só orar. Não pode procurar médico para o infarto, não pode procurar médico para apendicite, não pode procurar médico para câncer, não pode procurar médico para doença nenhuma. Sim, sim. Porque Deus não escolhe. Essa doença eu curo e essa não. Ele não faz, sabe? Ele não joga dadinho. Então, é muito importante que as pessoas crentes tenham essa consciência. Tá? É uma doença como qualquer outra. Como câncer, como eu já falei, como a diabetes, é como qualquer outra. Não podemos ter preconceitos com elas. Amém. Então, fica aí alerta, fica aí a motivação para você procurar ajuda. Para você que está se sentindo assim, né? Você pode procurar na igreja? Claro. Você pode procurar em Deus? Claro, Ele é a fonte de vida, né? Só que Deus deixou também os médicos, a medicina, a psicologia, vem de Deus, né? E outra coisa, até pessoas falam assim, eu só consulto se for com a psicóloga evangélica. Mas quando algum cirurgião vai te operar, né, eu fico pensando nisso também. É evangélico? Você vai perguntar na hora do sufoco? Só se for evangélico, não, né? Peraí, é evangélico? Não, então não corta, não me opera agora não. Né? Então, são preconceitos que precisam acabar no nosso meio, né? Que precisa acabar, que tem adoecido mais o povo de Deus, mais as pessoas. O cristão deveria ser as pessoas mais felizes da terra. Mas eu tenho visto que nós temos perdido essa alegria de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Porque as pessoas estão doentes na alma e não estão se tratando, ou estão se adoecendo mais devido à rede social. Uma coisa que o senhor falou aqui, até comentaram aqui também, pessoas tóxicas, né? Às vezes a gente tem que tomar certas decisões, pessoas que não sabem falar não, se doam demais, né? Nunca fala não, né? Sempre está disponível, sempre sim, sim, e a pessoa vai se cansando, vai se doando. As decepções com a ingratidão, né? Porque hoje as pessoas, né, realmente são ingratas. Você ajuda hoje uma pessoa, né? Ela está ali com você, aí você vai ficando dependente emocionalmente daquela pessoa. Quando aquela pessoa não precisa mais de você, ela te dá o pé na bunda e aí você fica ali cheio de doenças, né? Então, eu quero que a senhora dê as considerações finais, né? Uma palavra que saia do seu coração agora, assim. Eu sempre peço no finalzinho, né? A pessoa que está aqui comigo sempre dá uma palavra, né, de ânimo, de encorajamento para essas pessoas. Nós já estamos aqui mais de 1 hora nesse bate-papo bom. Quando o bate-papo é bom, passa rapidinho, né? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo seu convite, agradecer os meninos que estão aqui com a gente, né, no estúdio, a todos que nos ouviram até agora com paciência, né, e dizer que
a coisa vai piorar. Você falou para eu encorajar, né? Mas a coisa vai piorar. Vai piorar. E a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa se antecipar. A gente precisa conhecer. A gente precisa entender. Então, tem também o que não dizer para as pessoas que estão deprimidas, que estão ansiosas. Boa. Isso vai passar. Vamos ali comprar umas coisinhas que isso passa. Sai dessa cama. Vamos embora, sabe? Deixa a pessoa com a dor dela, com o tempo dela. Tem pessoas que falam coisas extremamente desagradáveis para pessoas e, às vezes, começa dentro da própria família. Sim. Às vezes, pelo próprio sofrimento, não é por maldade. Eu não quero ver minha mãe, eu não quero ver minha esposa, eu não quero ver meu irmão na cama ou nessa ansiedade. E aí eu começo a querer animá-lo, mas eu acabo piorando toda a situação. Então, queridos, estejamos preparados para enfrentar a onda de transtornos ansiosos e depressão que vem num crescendo, né? Como eu já falei, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos que mais consome remédios. Está à frente da Irlanda, que ficou em segundo lugar, e dos Estados Unidos, né? Então, o que eu quero deixar para vocês é: ajude-nos a combater o preconceito. Ajude-nos a entender o que são esses transtornos. Ajude-nos a propagar que isso é uma doença como qualquer outra. Ajude-nos a dizer que procurar um psiquiatra ou um psicólogo não tem o menor problema, que está tudo bem, que é como procurar um clínico geral, um cardiologista, um endócrino. Tá? Que você ter transtorno de ansiedade e depressão é uma doença como qualquer outra. Busque ajuda, busque tratamento, porque muitas vezes o final disso pode ser um suicídio, que tem também crescido assustadoramente, seja na terceira idade, seja na idade adulta e com a meninada aí jovem. Então, a gente precisa unir força, a gente precisa fazer uma rede de proteção, começando dentro da família, na sociedade, aqui no projeto, Amém. Nas igrejas, nas associações de bairros, nas associações de profissionais. A gente precisa colocar isso para que as pessoas compreendam e tirem todo o estigma e todo o preconceito que ainda existe sobre os transtornos ansiosos e a depressão. Amém, amém. Que Deus abençoe. Vamos nos preparar para dias difíceis, tenebrosos. Né? Eu creio que a gente não estava preparado para a pandemia, né? E a pandemia veio nos sacudir e hoje a gente está preparado, né? Se caso vier outra pandemia, pode acontecer, né? Guerras. A gente já teve um bate-papo aqui sobre o fim dos tempos, né? Com o pastor, e a gente vê que realmente as coisas vão piorar, né? As coisas vão daí para o pior. Que a gente precisa estar preparado, uns ajudando os outros, ser menos individualistas, né? É isso aí. A gente está fazendo esse podcast, a gente tem esse momento aqui no Semear, é para ajudar vidas. O nosso propósito aqui não é ganhar dinheiro, né? A gente faz essas brincadeiras aqui de brindes, tudo mais, para abençoar a sua vida, para até motivar você a ouvir, porque se eu não chamar a sua atenção, às vezes você não vem, né? E às vezes a pessoa vem por causa de um brinde, vem por causa que alguém convidou e fica e ouve a mensagem, e isso traz luz para o coração. Esse é o nosso propósito aqui, te abençoar você com a palavra de Deus, com pessoas como a Ivilise. Ivilise, eu falei certo? Ivilise, tudo com I. Isso, Ivilise, tá? Que nos abençoou com essa palavra. Eu quero convidá-la para estar aqui mais vezes no Projeto Semear, né, num culto, no momento que a gente pode meditar mais, né? Eu lembro que a senhora teve lá uma vez, né, no outro projeto, no mês do suicídio, né, que é setembro. Foi, Setembro Amarelo. Eu lembro da mensagem que a senhora levou, que foi uma mensagem parecida com essa, sobre doenças da depressão, né? Isso ficou marcado no meu coração, me ajudou também, né? Ajudou muitas pessoas. Então, ter uma profissional conosco aqui, com mais de 30 anos de experiência, isso é bênção demais, tá? Eu quero agradecer do fundo do meu coração, agradecer em nome das pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois também,
né? Em nome de Jesus, tá bom? E a gente vai passar para o nosso sorteio, tá? Então eu posso me despedir? Com certeza. Eu quero que só me ajude no sorteio. Tá bom. Mas pode despedir, pode ficar à vontade. Gente, olha, se a senhora quiser também fazer uma oração, Obrigado. pode orar se quiser. Um abraço para todos, estou à disposição. Mandar um recadinho pelo Instagram, @Ivelise Soares, tá bom? Pode aí mandar um recado no privado, que eu vou responder com todo carinho. A senhora faz atendimento em consultório? Sim. Ainda... O consultório da senhora é aqui na Barra, perto da Caixa Econômica. As pessoas que quiserem também, às vezes, tem alguém aqui que está interessado em te procurar? Sim, pode mandar pelo Instagram, no privado, pelo Instagram. Que eu respondo. Tá bom, gente? Então, fica a dica aí, né? Essa irmã maravilhosa, né? Que pode te ajudar nessa jornada aí tão difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que nos ajudam na caminhada, né? Deus sempre levanta anjos para nos ajudar. Amém? Vamos fazer o sorteio para a gente encerrar essa live maravilhosa. Que pena, né? A gente tem que encerrar, né? Vai dando mais de 1 hora. O Facebook também, daqui a pouco... Já encerra. Encerra a nossa live, né? Mas fica com gostinho de quero mais. A gente vai trazer ela novamente aqui, né? Com outros temas, né? Sim. Hoje foi sobre ansiedade. Gente, vamos sortear... aqui com esse brinde aqui. Tem vários brindes aqui da Farmácia Extra, lá da esposa do meu amigo Jailton. Ela é gerente lá, né? É isso mesmo, Extra. Ela fica ali na Barra, perto do supermercado econômico. É isso mesmo, Farmácia Extra Popular, tá? Uma farmácia linda que fica lá, ela toda alaranjada por fora assim, ó. Procure lá, tá bom? Se você precisar comprar medicação. E eu quero agradecer a toda a equipe lá que mandou esse brinde aqui, ó. Tem copo aqui, tem garrafa, tem até pente para pentear o cabelo, porta comprimidos, ó, legal. Caneta e uma bolsa, olha, muita coisa, hein? Olha só. Eita glória. Vamos ver quem vai ganhar? Vamos sortear, fazer esse primeiro sorteio aqui. Vamos lá? A Evelise vai tirar o número aqui e nós vamos ler aqui quem que é o sorteado, o nome que foi. A pessoa precisa estar online ainda, hein? Precisa estar online. Número 13. 13. Andréia. É sua mãe? É sua mãe? Rapaz, que benção, a mãe do Kiev, André. Mas tem que ver se ela está na live ainda. Fala aí, fala um oi aí, Andréia. Ei, Andréia, mãe de Kiev, ó, dá um oi aí. Se ela tiver aí, ó, o Kiev já vai levar para a senhora. Tá bom? Espera ela dar um oi aí, tá bom? Senão nós vamos sorteio de novo. Vamos lá. Pega aí essa caneta. Eu vou... Oi? Ela tá aí. Aí, ela deu um oi aí, ó. Eu vou sortear agora. Deixa eu ver aqui. Tinha colocado o cartão aqui, ó. Não sei se está aqui ainda. Cartão da Marmitec. Mas tem aqui a caneca. Café com Bíblia. A caneca hoje, eu senti aqui no meu coração, não vou sortear. Eu vou dar para nossa entrevistada, nossa convidada. Amém? Gente, dá de presente para ela. Adorei. Tá? Deus abençoe. Foi válido. Eu não vou sortear ela. Eu vou dar de presente para a senhora. Tá? Adoro. Verdade? Vamos lá. Olha só, eu vou sortear daqui a pouco a Marmitex. Perdi o cartão, menina. Esse aqui é o quê? Esse aí é maquiagem, é negócio de maquiagem. Tem que ser mulher, hein? Ei, Bárbara Damasio, que tem uma loja ali em frente à padaria da Barra, BD McBill, eu acho que fala assim, né? Deve ser, mas é a Bárbara Damasio, conhecida aí, minha amiga, que hoje doou aí alguma coisa a respeito de maquiagem, ó. Tem alguma coisa aqui bacana, tá bom? Quero agradecer ela, tá? Por esse presente, por esse carinho. Vamos sortear? Número 11. Número 11. Quem que é? Elielber. Um homem. Vamos sortear vamos sortear. Vamos sortear outra pessoa. Ia ficar bonitinho. Eita. Vamos sortear outro número. 14. Maria Cláudia. Quem é Maria Cláudia? Parece aí... Vamos ver se ela está ainda
Aí, ó, o pessoal tá falando que só mereceu a caneca. Obrigada. Elielber, vamos fazer o seguinte, o Elielber foi sorteado. Eu vou dar para ele a Marmitex, tá bom, Elielber? Vou te dar a Marmitex, tá bom? É seu parente também, cara? Então tá bom. Ele vai levar aí o cartão, então, tá, da Marmitex, tá bom? Você ganhou a Marmitex aí, da Tempero de Casa. Aqui, ó. Tá aqui o cartão, ó. Tempero de Casa. Vale uma Marmitex tamanho M. Gente, eu compro Marmitex lá sempre. Marmitex deliciosa. Vocês precisou, gente. Marmitex Tempero de Casa, da nossa amiga Monique Vinícius. E também Brunete trabalha lá. E elas mandou pra gente. Vai pedir lá até o dia 30, hein? Tem que pedir, tá bom? Tá bom? Não seria justo, né, com o Elielber, né? Ele foi sorteado, né? Então tá bom. Tá aí resolvido. Senão depois eu ia apanhar aqui, ó. Tá bom? E quem foi sorteada? A da maquiagem foi? Maria Cláudia apareceu aí? Apareceu? Sim. Maria Cláudia, é a sua? Não, ela falou que tá ali, né? Está ali. Maria Cláudia. Eu conheço. Então tá bom. Então tá bom, ó, já vai levar aí pra você. O entregador vai ser o Kiev. Ele vai entregar pra todo mundo. Foi sorteado. Gente, vamos sortear agora. Não, esse saco de bala aqui é da equipe aí que eu trouxe. Tem mais dois, pera aí, tem mais duas coisas aqui. Agora tem o lanche da hamburgueria que eu tô esquecendo. Artesano! Valeu! Isso. Vamos lá, vamos sortear agora o lanche do artesano. Aí pode ser homem, pode ser mulher, né? Vamos sortear aí, vamos sortear. Número 1. Número 1, ó. Vinícius, o dono da Marmitex ganhou o lanche. O dono da Marmitex ganhou o lanche. Vai variar, né? Claro, vai variar. Ele tá online. Vamos ver se tá online aí. Tem que estar online. O Vinícius, né, tem que estar online. Vamos esperar. Tem que falar um oi aí. Tá bom? Vamos esperar. Vamos sortear então. Né, se ele não tiver online, ou a irmã dela não tiver online, né? Porque é um Facebook junto, vocês viram lá. Vinícius e Monique, né? Vinícius e Monique. Um dos dois que aparecer aí, né? É um Facebook junto. Tá bom? Vamos lá. Vamos agora sortear da Demais. O franguinho, aquele frango. Eu compro sempre lá também. Frango maravilhoso, gente. Da Demais. No nosso irmão que mandou sortear aqui uma porção. Tá bom? Vamos ver quem ganhou? Número 21. 21. Thaís Gomes! Nossa voluntária aqui. Ei, Thaís. A família lá é grande, hein? Vai ter que mandar uns 2 frangos aí. Thaís, parabéns aí. Você ganhou aí da Demais, tá? Depois eu vou te passar aí direitinho. O dia que você pode... tem que estar online. E o Vinícius está online? Ok, Vinícius. Ganhou aí do artesano. Depois eu vou te mandar aí direitinho, tá? No seu WhatsApp aí, o dia que você pode entrar em contato. Eu creio que amanhã você já pode pedir o seu lanche, fim de semana. E também a Thaís. Cadê a Thaís, gente? Nossa, não é possível que a Thaís vai perder. Não é possível que a Thaís... Eu tô achando que a... Apareceu aí, apareceu? Que bênção. Então, Deus abençoe. Gente, hoje não teve sorteio de Pix, não. Ora aí para Deus prosperar nossa empresa lá, para a gente sortear Pix, mas quem sabe sexta-feira que vem a gente tem. Churrasco. Rodízio. Se você é comerciante, quer patrocinar, quer nos ajudar aí com brindes, a gente faz o merchan aí. Mesmo quando o missionário esquece o nome do lugar, mas os meninos me lembram. A gente vai fazendo o seu merchan aqui, nos ajude a abençoar mais vidas, né? Nos ajude a abençoar pessoas. Quero agradecer mais uma vez, nossa querida, e quero terminar com uma oração. Só pode orar por nós, orar para os nossos ouvintes, né? Sim. Em nome de Jesus. Vamos terminar com oração. Vamos todos orar e agradecendo a Deus por mais esse podcast, por mais esse tempo abençoador. Deus, meu Pai bendito, meu Pai amoroso, Pai que cuida de nós mesmo, que a gente não mereça. Pai que nos toma no colo, nos carrega. Pai que muitas vezes está conosco, mesmo quando não somos merecedores.
Nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos por todas as pessoas que estão aqui conosco nesse local, doando o seu trabalho, doando a sua vida, doando o seu talento para que as coisas aconteçam aqui no Projeto Semear. Senhor, toma o missionário Ricardo e a sua família. Ele é uma pessoa tão dedicada, é uma pessoa tão entregue para a tua obra, Senhor. Ele necessita também de uma ajuda espiritual, ele necessita de uma ajuda também profissional, porque ele disse aqui para nós que ele sente que ele está dentro de um transtorno de ansiedade. Cuida de todos que nos ouviram, que a gente possa, Senhor, ser canal de bênção, que a gente possa ser canal de vida, que a gente possa ser canal, Senhor, da Tua paz, que a gente possa ser canal do Teu amor, que a gente possa ser canal da Tua misericórdia. Nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Cuida de nós, Senhor. Oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Nós voltamos semana que vem. Depois a gente posta quem vai estar aqui, né? Sempre é surpresa, né? Eu nunca anuncio antes. Eu sempre anuncio na semana e o dia e o horário. Talvez semana que vem vai ser em outro dia, em outro horário, tá bom? Por causa do feriado da sexta-feira, tá? Mas vai vir um convidado muito bacana aqui para falar de outro tema para nós. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe aí, tá bom? E que Deus abençoe e ore sempre por nós. Um grande abraço.